Gente, boa noite. É uma alegria, é um prazer estar aqui. E, ao mesmo tempo, uma responsabilidade muito grande de poder compartilhar aquilo que a gente vem, ao longo dos anos, aprendido e, de certa forma, tentando colocar em prática. Estar aqui hoje é uma responsabilidade, né, mas também é um presente de Deus, poder conhecer pessoalmente o Pastor Iber, sua esposa, sua filha e essa família tão linda. E o tema que nos foi passado eu achei bastante interessante e, de certa forma, é desafiador para nós, principalmente para mim. Líderes preparados para mudar realidades. Líderes preparados para mudar realidades. Eu entendi que nós estamos em um determinado lugar da vida, de repente Deus nos tira dessa zona de conforto e nos leva para um outro lugar, porque Ele conhece a realidade de onde Ele está nos levando, para que a gente possa não simplesmente fazermos número, mas para ser um agente de transformação nos lugares onde Deus tem nos plantado. E eu sei que Deus plantou você em algum lugar, e o desejo de Deus é que você seja um agente transformador. Mas antes de nós entrarmos diretamente nesse mudança de realidade, eu queria compartilhar com vocês algumas definições. Na verdade, o que foi falado ontem, eu fiz questão de estar aqui ontem, porque eu queria ouvir os nossos palestrantes, mas também queria aprender com eles. E, ao mesmo tempo, entender o que estava sendo dito, para que eu pudesse, então, estar dando continuidade. Líder. Os dicionários definem líder como o indivíduo que guia, o indivíduo que chefia, o indivíduo que comanda e orienta algum tipo de grupo. Esse é o líder que os dicionários definem. Líder é aquele que é o indivíduo que guia, é o indivíduo que chefia, que comanda e orienta algum tipo de grupo. Aí eu quero abrir um parênteses aqui, porque a gente fala muito de líder, a gente fala de liderança, mas uma coisa muito importante antes de nós exercermos a nossa liderança, antes mesmo de nós nos tornarmos líderes, na verdade nós somos líderes, né? Nós somos líderes, porque antes de liderar os outros, porque a nossa ideia, ou a ideia de muitas pessoas é que para você liderar, você tem que ter pessoas que estejam te seguindo, e na verdade você não precisa, a princípio, ter pessoas para te seguir, porque você precisa se liderar. Você precisa aprender. Primeiro, antes de liderar pessoas, você precisa se liderar. Você precisa se conhecer. E é interessante isso, quando a gente para um pouquinho para a gente se conhecer, a gente entender quais são os nossos pontos fortes, quais são as nossas fragilidades, quais são as áreas da nossa vida que a gente precisa melhorar, que a gente precisa estudar mais, para que a gente, então, consiga nos entender. Ao mesmo tempo que eu preciso me conhecer, eu preciso, como líder, obter o autocontrole. Porque, preste atenção, não são as pessoas que vão tirar você do seu posto de liderança. Guarde bem isso. Não são as pessoas que vão tirar você do seu posto de liderança, mas é a sua inabilidade de lidar com pessoas ou com circunstâncias. É a nossa inabilidade. Por isso que a gente precisa nos conhecer, termos o autocontrole, conhecer pessoas, e isso é fantástico quando você conhece a sua liderança, e ao mesmo tempo que você conhece a sua liderança, você aprende a se relacionar com ela. Olha só que coisa interessante, para que nós sejamos líderes, nós precisamos primeiro nos liderarmos, e a nossa liderança, eu preciso me conhecer, eu preciso ter o meu autocontrole, eu preciso saber controlar as minhas emoções, porque como eu disse, não são as pessoas que vão me tirar do posto de liderança, mas é a minha inabilidade de lidar com pessoas ou com circunstâncias. Eu preciso conhecer a minha liderança, eu preciso conhecer quem são as pessoas que estarão debaixo ou sob a minha liderança. E, ao mesmo tempo, eu preciso aprender a me relacionar com elas. E é interessante que nesse conhecimento de líderes ou de liderados, você vai ter pessoas de todos os temperamentos. Você vai ter o colérico, você vai ter o fleumático, você vai ter o sanguíneo, você vai ter o melancólico, e você tem que aprender a se relacionar com eles. Aí eu quero trazer alguns conceitos de liderança para você.
Liderança aprendemos ontem, é a influência. Ou seja, a habilidade de uma pessoa de influenciar outros no propósito comum. A liderança é você exercer a influência e ter a habilidade para influenciar, né? Você ter a habilidade para influenciar outros num propósito comum. Liderança é aquela capacidade num homem que inspira confiança. Eu tenho plena convicção que a credibilidade de um líder, ela é fundamental para que nós o escolhamos para segui-lo. Então entendam que a credibilidade, ela é a base de uma liderança. Ninguém vai seguir um líder que não confia. Ninguém. Talvez alguém um dia chegou para o pastor Ibe e falou assim: pastor Ibe, a sua ideia não é muito interessante não. A sua visão eu não estou conseguindo entender. Mas eu confio em você. E se eu confio em você, estamos juntos. E a partir do momento que ele confia e está junto, e ele começa a caminhar, ele vai chegar e vai falar assim: cara, eu não estava enxergando o que você está enxergando. E o que você está enxergando é muito bom. Isso é liderança, querido. Então a liderança, ela traz a confiança. A liderança do líder, da pessoa, inspira a confiança a seus subordinados, de modo que eles possam aceitar suas ideias e obedecerem o seu comando. Liderança é o esforço de exercer conscientemente uma influência especial dentro de um grupo no sentido de levá-lo a atingir metas de permanente benefício que atendam a necessidades reais, não de uma pessoa, não de um grupinho, mas do corpo. O líder, ele influencia as pessoas para atender ou para alcançar as necessidades do corpo. Liderança é a habilidade de fazer com que os outros façam o que não queria fazer e gostem de fazê-lo. O conceito de liderança de cada um depende, em primeiro lugar, de se aprender a assimilar os princípios básicos. Todos nós, eu acredito que todos nós sabemos quais são os princípios da liderança. A questão não é saber o princípio de liderança, gente. A questão não é saber, a questão é colocar em prática. O difícil não é saber princípio de liderança. O princípio é colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Eu sei que você já leu, eu sei que você já sentou e já ouviu vários líderes e você entendeu quais são os princípios da liderança, mas a questão não é simplesmente você saber os princípios, mas é você colocar em prática e, de certa forma, temperar, né, com as suas características pessoais. Isso é muito legal, é quando você entende o princípio de liderança, você coloca em prática e é temperado justamente com a sua personalidade, com quem você é. Aí, eu penso, existem 3 tipos de pessoas no mundo. Aqueles que não se mexem, que ficam parados. Você fala assim, o cara está parado. Existem aqueles que só vão. Alguém já teve Fusca aqui? Já teve Fusca? Fiat 147, já teve Fiat 147? Pois é, são aqueles carros que só vão no tranco, gente. Existem pessoas que só vão no tranco. Você tem que vai. Aí o cara vai, né, daqui a pouco ele para, você tem que empurrar de novo, ele vai. Mas existem pessoas que movem pessoas. E você não é aquele que está parado, você não pode ser aquele que só vai no tranco, mas você é aquele que move pessoas. Levando agora para o tema da nossa palestra, Líderes que Transformaram Realidades, eu quero ler com você um texto, talvez um pouco extenso, mas bastante interessante. Está lá em Êxodo, no capítulo 2, a partir do versículo 1. Êxodo, capítulo 18, a partir do versículo 1. Vejam só. Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo o que Deus tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel, como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Moisés tinha mandado Zípora, sua esposa, sua mulher,
para a casa do seu sogro Jetro, que a recebeu juntamente com seus 2 filhos. Um deles chamava-se Gerson, pois Moisés dissera: tornei-me imigrante em terra estranha. E outro chamava Eliezer, pois dissera: o Deus de meu pai foi o meu ajudador. Livrou-me da espada do faraó. Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés. Encontraram no deserto, onde estava acampado perto do monte de Deus. E Jetro mandou dizer-lhe: eu, seu sogro Jetro, estou indo encontrá-lo, e comigo vão sua mulher e seus 2 filhos. Então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se, beijou, trocaram saudações, e depois entraram na tenda. Então Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor a Israel, e também todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho, e como o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando-o das mãos dos egípcios. Disse ele: bendito seja o Senhor que os libertou das mãos dos egípcios e do faraó, que livrou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, pois ele os superou exatamente naquilo que se vangloriavam. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu holocausto, sacrifícios a Deus, e Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem com o sogro de Moisés na presença de Deus. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu de pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: que é que você está fazendo? Por que você se assenta para o julgar, e todo este povo o espera de pé, desde a manhã até o cair da tarde? Moisés lhe respondeu: o povo me procura, para que eu consulte a Deus. Todas as vezes que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu decido entre as partes. Ensino-lhes os decretos e as leis de Deus. Respondeu o sogro: o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois a tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça-me. Eu lhe darei um conselho, e Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus, e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhe como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes do povo para ajudar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis, as mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer, e assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo este povo voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo o que ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel e colocou-os como líderes do povo, chefe de 1.000, de 100, de 50, de 10. Estes ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés, as mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Então Moisés e o seu sogro se despediram, e este voltou à sua casa. Queridos, vamos pensar aqui um pouquinho. Moisés é chamado por Deus para ir até o Egito, libertar o povo do Egito. Então ele chega para o seu sogro, fala assim: sogrão, fica aqui com a minha esposa Zípora, fica aqui com os meus 2 filhos, cuide bem deles, porque eu vou lá libertar o povo. Deus me mandou libertar o povo. Moisés então vai, liberta o povo, e no caminho, de volta caminhando para a terra que Deus havia prometido, Moisés então, o povo estava eufórico, o povo estava feliz da vida, 2 milhões de pessoas, e onde tem gente, vocês sabem que existem conflitos, né? E ali eles começaram a passar por um conflito. Eu acredito que Moisés, ele parou naquele tempo e começou a cuidar daquele povo, e ele deixou a sua família, ele deixou a sua esposa, ele deixou os seus filhos ao nosso cuidado, do seu sogro, e o sogro então agora vai visitar Moisés, e ele chega para Moisés, e o papel de Moisés era ensinar o povo a lei, e conduzir o povo em oração a Deus. E Moisés estava então ali, cuidando do povo, ouvindo o povo, aconselhando o povo, resolvendo os conflitos do povo.
e a família de lado, e a família com a esposa com o pai, os netos com o avô. E agora o sogro chega para Moisés e vê o que Moisés estava fazendo, e ele pergunta: o que você está fazendo? Sabe, aqui eu quero trazer algo muito importante para você. Se você não conseguir liderar a sua casa, você não vai conseguir liderar pessoas que não são da sua casa. Moisés, ele estava preocupado com o povo que ele havia tirado do Egito. E ele tinha entregado a sua esposa para o seu sogro cuidar dos seus netos e continuou resolvendo os problemas do povo. E muitas vezes nós, como líderes, nós esquecemos da nossa casa, nós esquecemos da nossa esposa, nós esquecemos dos nossos líderes para resolvermos problemas de igreja. Eu vou abrir aqui um pouquinho o meu coração para vocês. Quando nós estávamos começando a koinonia, minha esposa chegou para mim e falou assim: não quero mais ser membro da koinonia. E a gente que veio da Assembleia tem esse negócio de carta de mudança, né? E ela falou assim: eu quero minha carta de mudança. Eu falei: que isso? Eu achei que ela estava brincando comigo. E ela não foi à igreja domingo. No outro domingo, ela foi numa outra igreja. Eu cheguei primeiro que ela. E ela chega depois, toda arrumadinha, bonitinha, de Bíblia na mão. Eu falei: onde é que você estava? Que eu não te vi na igreja. Falei: não, eu te falei que eu não quero mais ser membro da koinonia. Eu estou procurando uma igreja para mim. Eu falei: cara, ela está falando sério? Ela está falando sério, velho. Eu falei: meu amor, aí né, meu amor, abre seu coração para mim, o que está acontecendo? Ela falou assim: Paulo, eu tenho ciúmes da sua relação com a koinonia. A koinonia virou a sua amante. Eu não estou em primeiro lugar na sua vida. E ela teve, ou tinha, total razão. E eu agradeço a Deus pela sinceridade dela. Porque ela, no início do meu ministério, ela fez entender que a minha família, ela é prioridade na minha liderança. Ei, a sua família é prioridade na sua liderança. Ninguém muda uma realidade sozinho. Moisés, ele não iria conseguir mudar a realidade daquele povo sozinho. Ele não iria conseguir. Ninguém muda uma realidade sozinho. Elias, quando ele chega para Deus, fala: Deus, só eu sobrei. Deus falou: tem mais 7.000 aí que não se dobraram. Ninguém muda uma realidade sozinho. Ninguém muda. Não pense que nós, como líderes, vamos mudar uma sociedade. Não. Olha o que Jetro fala para Moisés. Moisés, separe líderes. Separe líderes. Separe pessoas. Você tem pessoas boas ao seu lado. E às vezes a gente não enxerga que existem pessoas boas ao nosso lado. Que a gente tem que investir nessas pessoas. Como foi falado ontem, nós precisamos investir nessas pessoas. Porque são pessoas que querem crescer ao nosso lado e que vão nos ajudar a mudar realidades. Eu sou servidor público há 24 anos. Sou policial civil. Trabalhei aqui na delegacia de Águas Claras. Um belo dia, a gente foi fazer uma operação policial atrás de uns traficantes. Num local bem complicado. Entre o Areal, Arniqueiras e Águas Claras. O nome daquele local se chama Bate-Caverna. Bate-Caverna. Porque muitos criminosos escondiam lá, depois do crime. E a gente foi atrás de alguns deles. Queridos, todo barraco que eu entrava, eu via 5 crianças, 6 crianças, 7 crianças. Tinha uma senhorinha lá, ela morava no morro, assim, em cima do morro, e ela avisava para a galera quando a polícia chegava. Ela avisava. Mas todas as casas que a gente entrou, eu vi crianças. O policial foi embora. Mas o coração do pastor ficou. Porque eu pensei, se a gente não cuidar dessas crianças. Eu entrei na casa de uma daquela criança, peguei o pai dela, coloquei numa viatura,
Qual o sentimento que foi no coração daquela criança? Qual o sentimento, o pensamento que aquela criança teve de mim, um profissional de segurança? Tirei o pai dela de dentro de casa. Eu fui para casa. Eu reuni alguns irmãos. Sozinho ninguém faz, gente. Sozinho ninguém faz. Fui para casa. Compartilhei com minha esposa. Chamei alguns líderes da nossa igreja. No outro dia nós fomos lá. Começamos uma reunião com crianças debaixo de uma mangueira. Hoje nós temos uma igreja que está mudando a realidade daquele povo. Igreja lá dentro. Lá dentro. Mudando a realidade de um povo. Quando eu chego lá, as crianças vêm correndo, me abraçando. Eles têm um home, tem um cinema lá, tem jiu-jitsu, tem aula de música. Estamos implantando os escoteiros para eles, lá dentro, gente. Mudando a realidade. Aquele lugar a gente já não chama mais de Bate-Caverna. A gente chama de Peniel. Encontro com Deus. Aplauda ao Senhor por isso. Então Moisés recebe o conselho de Jetro e fala: para que você transforme a realidade desse povo, Moisés, para que você não morra, coloque ao seu lado homens capazes. Homens capazes. O pastor Ibe falou isso ontem, guardei bem, porque Moisés não teve receio de colocar ao lado dele pessoas que provavelmente tinham mais conhecimento que ele, eram mais capacitados que ele. Ele foi escolhido por Deus. A unção estava sobre ele. Mas ele não se negou a colocar ao seu lado homens capazes. E quando você coloca ao seu lado homens capazes, homens que sabem mais que você, pode ter certeza, você vai crescer, você vai aprender. E a sua equipe, o seu time, vai melhorar ainda mais. A questão é que a gente tem medo. O líder tem medo de colocar pessoas ao seu lado. Eu cresci, não sei, teve um momento da minha vida que eu via algumas pessoas crescendo ministerialmente. Aí o que o líder fazia? Vou abrir uma igreja para você, vai para lá. Vou abrir uma igreja para você, vai para lá. Parece que tinha medo. Quando você tem a credibilidade, você não precisa temer. Quando você tem a convicção do chamado de Deus, fique à vontade para andar com quem sabe mais que você também. É claro que na sua liderança, você vai ter pessoas que você vai pegar e vai levantá-los. Como eu tenho feito e tem sido muito bom. Mas também existem pessoas na minha liderança que pegam pelas minhas mãos e me levantam. E eu estou conseguindo andar com eles. Homens capazes. Moisés, ele selecionou homens capazes, homens tementes a Deus, homens de confiança, homens que odeiam a avareza. Vejam, se nós queremos mudar a realidade, a gente não caminha sozinho. A gente não caminha sozinho. E o outro palestrante, ele falou ontem sobre unidade, sobre um precisar do outro. Um precisar do outro. Se hoje nós estamos mudando a realidade de comunidades, é porque eu tenho um time, eu tenho uma equipe que tem me ajudado a mudar realidades de algumas vidas. Vamos para o Novo Testamento? Eu tenho 11 minutos, é isso, gente? Vamos para o Novo Testamento. Atos, capítulo 6, versículo 1 ao 6. A igreja primitiva e a necessidade de líderes que transformaram realidades. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na contribuição diária de alimento. O crescimento é bom, né, gente? Quem é que não gosta de ver a sua instituição, a sua igreja crescendo? Todos nós gostamos. Mas você tem que entender que com o crescimento vem os problemas, vem os desafios, vem a renovação, a avaliação. Porque isso, eu vou voltar aqui, gente. Porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária dos alimentos. Isso. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo
negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a ele essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé, do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram a mão. Gente, havia problema naquela comunidade. E eu disse que todo crescimento, com crescimento vem problemas. Eu digo para você, isso é normal. O normal é você se contentar ou você esconder o problema. Nós temos que confrontar, nós temos que enfrentar. O líder, quando ele passa pelo processo de crescimento, ele precisa rever muitas coisas. Por exemplo, se você foi pastor de uma igreja de 100 membros e hoje você é pastor de uma igreja de 500 membros, você pode ter certeza, aquilo que funcionou com 100 membros, talvez hoje não funcione mais. E você precisa rever. E com isso vão surgir problemas. E com os problemas você não pode colocar os problemas, esconder os problemas. Você tem que resolvê-los. Não tenha medo. Não tenha medo. Então eles buscam pessoas com boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Vejam que as pessoas, os líderes que mudam realidades, as características dos líderes que mudam realidades no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Agora, para transformar realidades, o que exige a liderança do século 21? Para transformar realidades, o que exige a liderança do século 21? Primeiro, líderes de visão. Você precisa ter uma visão. Pessoas que não estão olhando apenas para as coisas boas que foram feitas no passado, mas que se preocupam com o futuro e com as pessoas. Pergunto, o que é mais importante na sua liderança? Pessoas ou resultados? Boa essa, né? O que é mais importante na sua liderança? Pessoas ou resultados? Eu ouvi alguém sussurrando, pessoas. Mas e se não tiver resultados? E se não tiver resultados, Guga? Não, então eu entendi que são resultados. Mas precisamos de cuidar das pessoas. Se você só pensa em resultado, você vai acabar com a sua liderança. Você vai machucar gente. Então, você precisa ter o equilíbrio. E cuidar da sua equipe. Para que ele possa entender a sua visão. Para alcançar os resultados. Então, nós precisamos ter visão. E nessa visão, eu preciso cuidar de gente, de pessoas. Compartilhar com elas a visão. Reproduzir a visão, massificar a visão, até se tornar um DNA. Aí elas vão entender. E você vai aprender a cuidar de pessoas e alcançar resultados. Tudo isso faz parte daquilo que Deus colocou no nosso coração. Líderes precisam de uma visão. Onde é que nós queremos chegar? Onde é que você quer chegar como líder? Onde você quer chegar? Você precisa enxergar aquilo que Deus preparou para você. Segundo, líderes de igreja com uma missão. Igrejas que estão preocupadas em saber por que existem, o que farão e para onde estão indo. Não basta uma organização continuar existindo só porque sempre existiu. Não basta, gente. A nossa organização existe porque sempre existiu. Se a gente não souber por que nós estamos plantados nessa cidade, para que nós estamos plantados, e onde é que nós vamos chegar? Eu acredito que isso vai complicar a nossa liderança. Vai complicar. Próximo slide, por gentileza. Deixa eu ver se eu... Isso. Olha só, gente. Que legal. A gente fez um evento sábado passado no Parque de Águas Claras. A gente levou quase 1000 pessoas da igreja. Não sei se chegou a isso. Mas foi muita gente. O parque tem 5 entradas. E a gente colocou esse banner nas 5 entradas.
E a gente apresentou todas as áreas, ou quase todas as áreas de atuação da igreja. A gente colocou tendas em vários lugares, as pessoas iam fazendo caminhada, a gente distribuía água, melancia, chamávamos para tomar café com a gente, a comunidade em geral. Então, todas as pessoas que sábado passado entraram no parque, que não foram poucas pessoas, eles leram essa frase. Somos a Igreja Batista Koinonia. Estamos nesta cidade e gostaríamos de lhe servir de alguma maneira. Gostaríamos de lhe servir de alguma maneira. Amaríamos ser sua igreja, mas caso isso não aconteça, saiba que Deus te ama. Uma mensagem muito simples. Uma mensagem muito simples, onde todos leram. Entenderam que a Koinonia está em Águas Claras para servir a comunidade. E ali a gente já fez várias apresentações daquilo que a gente desenvolve na cidade. Nós temos o grupo de escoteiros. E é interessante que o nosso grupo está crescendo muito. Hoje nós temos 160 crianças, se não me falha a memória. A comunidade está matriculando. A comunidade não evangélica está matriculando seus filhos nos escoteiros da nossa igreja. A gente tem um núcleo de atendimento Koinonia, onde a gente atende pessoas. Nós temos psicólogos, nós temos assistentes sociais, nós temos conselheiros e temos pastores. Essas pessoas, eles atendem a comunidade não só da Koinonia, mas a comunidade em geral de Águas Claras, outras igrejas, a gente atende. E agora nós temos uma parceria com o Fórum de Águas Claras. As mulheres vítimas de violência doméstica, elas são encaminhadas pelo juiz para que nós possamos cuidar delas. Nós fazemos o cuidado individual, o cuidado em grupo, e agora nós estamos cuidando do casal. A pena do agressor é fazer um curso na Koinonia, toda quinta-feira. Os caras chegam lá macho, velho. Os caras chegam bravos lá. Né? Por que eu vim fazer aqui e tal, né? Saem de lá mansinhos. E eu não preciso usar nem a minha profissão para isso. Não preciso. É apenas o abraço, o ouvido, a palavra. A palavra. Deixa eu ver se tem alguém aqui. A Marla está aí? Quem viu a Marla por aí? Você está aí, Marla? Está ali. Gente, alguns anos atrás, essa moça foi lá na igreja. E ela passou na igreja. Só que ela nos chamou a atenção porque com respeito à sua pessoa, uma morena, uma negra linda, cabelo rastafari. E depois ela sumiu da igreja. Eu falei, cara, cadê aquela menina? Ele pensou, pastor, você não sabia? Ela é dependente química. Ela mora na rua. Eu falei, cara, vamos atrás dela, velho. Vamos atrás dela. Pegamos alguns jovens da igreja e fomos para a rodoviária, meia-noite. Fomos atrás da Marla. Rodamos, não encontramos a Marla. Mas agora eu sei onde é que você estava. Agora eu sei onde é que você estava. Ela morava debaixo de uma árvore lá no Agarrã. Mas só que onde a gente passou, eu falei, olha, você conhece a Marla? Conheço. Todos os moradores daquela época. Fala para a Marla que o pastor Paulo veio aqui. Fala para a Marla que o pastor Paulo veio aqui e quer encontrar com ela. E no domingo seguinte, ela foi para a igreja. E eu estava pregando sobre os sentimentos de Deus. E quando eu falei que Deus tinha saudades, sente saudades, ela foi lá na frente, chorando. Só que ela não foi sozinha. Ela foi com um cabra feio. Foi lá de mãos dadas com ele. Ela foi lá. E eu falei, chorando, eu falei, olha, amanhã, 8 da manhã, eu quero vocês dois no meu gabinete. E eles moravam na rua, gente. E meu gabinete era bem pequenininho e tal. E eles chegaram lá cheirosos que só, porque moravam na rua e tal, aquela coisa toda. E eu falei, olha, tem uma proposta para vocês. Eu tenho uma casa de recuperação para vocês. E quando vocês saírem, eu vou fazer o casamento de vocês. Ela não quis, ela não queria, relutou. Mas o Neilton chegou para ela, falou assim, pegou na mão dela e falou assim, vamos dar uma chance pro nosso amor. Cara, até eu fiquei apaixonado. Até eu, velho. Vamos dar uma chance pro nosso amor. Aí quebrou o coração dela. Ela ficou 7 meses na casa de recuperação. 7, Marla? 7 meses na casa de recuperação de mulheres. O Neilton, 7 meses na casa de recuperação de homens. O Neilton já tinha puxado cadeia, enfim. E estava morando na rua, 5 anos morando na rua. E eles ficaram 7 meses. Quando eles voltaram, a Marla foi contratada pela igreja para ser minha secretária. O Neilton foi trabalhar de serviços gerais na igreja. Na igreja.
e fizemos o casamento deles. E já tem quantos anos, Marla? 8 anos. 8 anos. Líderes mudam realidades, inclusive de pessoas. Hoje a Marla, ela passou na prova do Conselho Tutelar. E ela é uma das candidatas da nossa igreja, concorrendo a uma vaga do Conselho Tutelar de Águas Claras. Líderes mudam realidades. E todos nós fomos chamados para mudar realidades. Aspectos misteriosos, já estou concluindo, e desconhecidos de uma liderança. O líder exerce influência e é influenciado. Quem tem te influenciado hoje? Gente, a gente começou a koinonia com 6 pessoas no apartamento. 6 pessoas. Quando eu comecei a koinonia, Batista Filadélfia do Guará me influenciou. Nova Vida do Guará me influenciou. Núcleo da Fé me influenciou. Eu estudei a sua igreja, cara. Eu estudei a sua igreja. Eu estudei igreja, gente. Eu estudei igreja. Esses caras me influenciaram. Eles me influenciaram. Então o líder exerce influência e também ele é influenciado. E graças a Deus que eu só fui influenciado por gente boa. Só. Líderes provocam mudanças e sofrem mudanças. Foi falado isso ontem. O que deu certo no passado, você não vai abrir mão de princípios e valores. Mas o que deu certo no passado, talvez hoje não dá mais. E você precisa sofrer essa mudança. Senão você vai perder essa galera nova, você vai perder essa juventude. Você vai perder. Conduz pessoas a alcançar objetivos e atinge uma vida pessoal na medida em que conduz bem as pessoas. O líder do século 21, ele serve e é servido. A gente aprendeu isso com Jesus. O líder, ele serve. Ele serve. Fechando, líderes que transformam a realidade. Eu quero falar de 6 Cs para vocês. Líderes do século 21 que transformam a realidade. Primeiro C, tem que ter caráter, gente. Tem que ter caráter. O caráter de um homem é formado pelas pessoas que ele escolheu a conviver. Você falou isso ontem, o Senhor falou isso ontem. O caráter pode se manifestar nos grandes momentos, mas é formado nos pequenos. Tem outras frases que eu gostaria de ler para vocês, mas eu quero ler uma frase de Martin Luther King. Eu tenho um sonho de que um dia meus 4 filhos vivam em uma nação onde não sejam julgados pela cor da sua pele, mas pelo seu caráter. Primeiro C, caráter. Segundo, competência. O conhecimento você adquire, a habilidade você aperfeiçoa, mas você precisa ter atitude. Segundo C. Terceiro C, conexão. Você precisa aprender a se comunicar, você precisa aprender a trabalhar em equipe, você precisa aprender a valorizar cada liderado seu. Quarto C, compromisso. Ser um líder em apenas nos bons momentos não determina o seu estilo de liderança, mas estar com as pessoas e com a instituição em todos os momentos. 5, consistência. Tem que ser firme, tem que ser resistente. Na liderança você vai levar pancada, velho, mas permaneça firme. O Senhor é contigo. 6, criatividade. Criatividade. Todo líder espera determinado resultado. Os líderes que deixam marcas atingem resultados com criatividade. A maior preocupação de toda pessoa que assume a liderança é como alcançar resultados. Muitos fazem essa pergunta. Como na maioria das vezes não encontram resposta satisfatória, acabam repetindo o que sempre foi feito e caem na mesmice. Rotina e criatividade são inimigos mortais dentro da nossa mente. E eu concluo dizendo para você:
nós, como líderes, podemos transformar realidades. Você foi chamado para isso. Você não precisa recuar. Deixa eu lhe dizer uma coisa para você. Não é nós, como igreja, nós não precisamos do sistema. É o sistema que precisa da igreja. Fechando. Um dia eu estava orando. Toda quinta-feira eu tiro um período maior de oração. E Deus falou assim, pegue um papel e uma caneta. E eu peguei um papel e a caneta. E Ele disse para mim, anote aí os desafios que eu tenho para você. Isso no início do ano, acho que 2018. E eu comecei a escrever. Ele foi falando e eu, que massa. E o negócio foi aquecendo aqui dentro, foi aquecendo. E eu fui sonhando, e eu fui escrevendo. Senhor, próximo. E Deus, mais um desafio. E eu fui colocando os desafios que Deus tinha para mim. E Ele falou assim, agora eu tenho para você o último e maior desafio. Anote aí. Eu falei assim, Deus, tantos desafios maravilhosos. O Senhor fala que ainda tem um maior do que esse. Ele disse, tenho. Eu falei, qual é, Deus? Ele falou assim, guarde o seu coração. O maior desafio do líder que deseja transformar realidades é guardar o coração. Porque quanto mais você cresce na sua liderança, a tendência é nós nos isolarmos, ficarmos sozinhos. Achamos que sabemos muito e não dependemos dos outros. Apenas cumpra-se. O maior desafio do líder é guardar o coração. Feche os seus olhos. Pai, obrigado por este momento, Senhor, pelo privilégio de poder estar falando aqui. Deus, obrigado por essa igreja tão linda, tão maravilhosa, Senhor. Obrigado, porque essa igreja continua me inspirando, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Que o Senhor abençoe cada vida aqui presente. E que nós, como líderes, Senhor, possamos aprender a nos liderarmos para liderarmos outras pessoas. Senhor, que nós possamos, através da Tua direção, transformar realidades, Pai. Transformar realidades. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou e nos capacitou. Eu abençoo todos aqui presentes, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente. Deus abençoe.